Olá, pessoal, tudo bem? Voltei. Gente, hoje nós vamos ter a aula de práticas experimentais, tá? Nossa primeira aula de práticas. E nós vamos ver um pouquinho nessa aula sobre gráficos, tá? Pessoal, quem tem acompanhado o Centro de Mídia, com certeza já viu essa aula no Centro de Mídia. Porém, eu estou dando mais uma reforçadinha nessa aula, tá? Gente, hoje nós vamos falar sobre gráficos, sobre os principais tipos de gráficos. Nós vamos trabalhar 3 tipos de gráficos, pessoal: gráficos de barra, gráficos de coluna e os gráficos de setores. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre gráfico e já conhecem esses gráficos também. Então, eu vou passar um gráfico assim, bem o conceito sobre o gráfico, o que é gráfico, tá? Para vocês. Aí depois a Pro vai passar alguns exercícios para fixar bem essa informação sobre gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou ajeitar o celular, nem que a Pro não apareça, não tem problema. O importante é vocês olharem a lousinha. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Estudo dos gráficos. Aula de P, que é práticas experimentais, vocês já sabem, né? Modelos de gráficos. Nós vamos ter os gráficos de coluna, que é esse aqui que a Pro desenhou. Temos também o gráfico de barra e o de setores. Tem outros tipos de gráfico? Tem outros tipos de gráfico, claro que tem. Porém, esses 3 tipos são os mais usados, tá? Que a gente mais encontra aí em jornais, que eles aparecem, nas redes sociais, é o que vocês mais vão encontrar. Então, vamos lá. Pessoal, os elementos. Gráfico de colunas. Como que eu posso identificar que esse gráfico aqui, gente, é um gráfico de coluna, tá? Identificando, meus amores, pelas colunas que eu tenho aqui, ó. Tudo bem? Olha as colunas, ó. Uma coluna, tá vendo? São colunas, ó. Segunda coluna, tá? Geralmente eles já vão vir pintadinhos, bonitinhos para vocês, mas aqui a Pro fez na lousinha dá mais trabalho, ó. Colunas. Esse daqui é o gráfico de colunas, tudo bem? Tenho certeza que vocês já viram esse gráfico por aí, algum momento da vida de vocês. Pessoal, os gráficos, eles são desenhados entre 2 eixos, tá? O eixo vertical e o eixo horizontal, tudo bem? E esse ponto de encontro aqui, ó, dos 2 eixos é a nossa, deixa eu escrever aqui, é a nossa origem, certo? Lembrando que origem é onde se inicia o gráfico. Então, aqui é a nossa origem. Pessoal, coisinhas importantes que a gente tem que saber na hora de construir os gráficos, tá? Primeira coisa, colunas. A altura tem que ser de acordo com a intensidade de cada variação. Pode ver, pessoal, que as colunas, ela não tem a mesma altura. Cada uma tem a sua altura. Porque varia de acordo com a intensidade, de acordo com a informação que nós temos. Tudo bem? Então, a altura vai variar de acordo com a nossa intensidade de informações. Se for maior, ela vai aumentando. Se for menor, ela é menorzinha, certo? As colunas precisam ter a mesma largura. Como assim, Pro?
Gente, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a largura, ó. Ela tem que ter a mesma largura. Essa tem que ter a mesma largura dessa, a mesma largura dessa, a mesma largura dessa. O que diferencia? Diferencia, pessoal, a altura. A altura que vai dar o diferencial. Porém, a largura tem que ser a mesma. Aqui na lousinha fica um pouco difícil a Pro fazer com a mesma largura, até porque escorrega a caneta e tal. Mas, obrigatoriamente, quando você vai ver um gráfico, a largura, esses espaços, tem que ser iguais. Eu tentei fazer 2 centímetros cada, tá bom? Então, se aqui tem 2 centímetros, obrigatoriamente aqui 2 centímetros, 2 centímetros. Largura e não altura. A altura vai variar, tudo bem? Outra coisa importante, a distância constante entre elas. Como assim, professora, distância constante? Pessoal, essa distância aqui, ó, tem que ser, a caneta não pega, mas tudo bem. Tem que ser a mesma distância, ó. Não pode por exemplo, ter 1 centímetro, o outro 2 centímetros de distância. Não. Essa distância aqui que separa uma coluna na outra tem que ser a mesma. Tudo bem? Isso aqui são pontos, características principais do gráfico. Então, ó, distância constante entre as colunas, então elas têm que ter a mesma distância, o mesmo separamento. Se aqui eu separei em 3 centímetros, obrigatoriamente aqui eu vou usar 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros de distância. Eu não posso fazer aqui com 2 centímetros, aqui com 3 centímetros, aqui com 2 de novo. Não, é uma distância constante, então ela não varia, tá? Não muda. Lembrando, o que vai mudar é a nossa altura. A altura que vai depender das informações. Pessoal, outra coisa importante no nosso gráfico. Todo gráfico tem que precisa ter título, tá? O título, pessoal, esse gráfico aqui, ele não tem, porque eu fiz só para demonstrar. Mas aqui vai vir escrito, por exemplo, quantidade de alunos que estão realizando as atividades domiciliares. Esse é o título, quantidade de alunos que estão realizando as atividades domiciliares. O título. Tem que ter a fonte. O que é fonte? Fonte, pessoal, é da onde eu tirei essa informação, tá? Então, importante saber. O gráfico tem que ter título para saber do que se trata, do que estamos falando, e a fonte, da onde nós tiramos essa informação. Tudo bem? Então, pessoal, espero aí que vocês tenham entendido. Esse aqui é o gráfico de colunas. Agora, a Pro vai fazer o gráfico de barras, tá bom? Até daqui a pouquinho, meus amores. Beijinho.